e o futuro de Luiz Araújo, que interessa a Cruzeiro e Atlético. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Bruno Rodrigues, em sua chegada a Belo Horizonte para virar reforço do Cruzeiro, disse, abre aspas, sei muito bem que o Cruzeiro não precisava de mim, mas eu precisava muito do Cruzeiro. Declaração sincera do atacante que pertence ao Palmeiras e vai jogar emprestado na Raposa. Bruno conta que ligou para o dono da SAF do Cruzeiro pedindo uma oportunidade e essa oportunidade lhe foi dada. Hora de falar sobre o futuro de Luiz Araújo, atacante do Flamengo, que perdeu espaço especialmente nessa temporada, apenas 3 aparições, que somadas garantiram a ele míseros 127 minutos em campo. Nenhum gol, nenhuma assistência. Pois bem, o Luiz Araújo interessa ao Atlético Mineiro e ao Cruzeiro. O grande entusiasta da ideia no Galo era Jorge Sampaoli. O Atlético chegou a apresentar uma proposta de 5 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. O Flamengo considerou a oferta extremamente baixa e nem deu sequência às conversações. Em relação ao Cruzeiro, esse nome interessa desde o ano passado, quando o time era comandado por Leonardo Jardim. Não houve uma proposta recente do Cruzeiro. Essa informação me foi garantida por uma pessoa do staff do Luiz Araújo. A tendência é que o atacante permaneça do Fla, ainda que não seja um protagonista com o Felipe Luiz. Tudo porque o Flamengo entende que o Luiz tem seu valor e só aceitaria negociá-lo por cifras acima dos 10 milhões de euros. Com uma observação importante, para fazer negócio com o Cruzeiro, certamente o Flamengo exigiria ainda mais caro, depois de toda a dificuldade criada pelo Pedro Lourenço, dono da SAF cruzeirense, em relação ao negócio por Caio Jorge. Luiz Araújo no Cruzeiro. Ricardão, especularam, o Thiago Fernandes foi o primeiro a falar, que o Luiz Araújo esteve muito perto de virar reforço do Galo e que ele não foi porque o Sampaoli caiu. E eu consultei o empresário dele falou, Nicola, tem nada disso. Tá? Sobre o Cruzeiro tem mais capacidade financeira, mas tenho certeza que o Flamengo vai dificultar ao máximo a vida do Cruzeiro depois de toda a dificuldade que o Cruzeiro impôs na transferência do Caio Jorge, né? Nicola, como é que tá o Gabriel Peck, ex-Vasco na Major League Soccer? Bom jogador, alguma chance de voltar a atuar no Brasil esse ano? Chegaram a especular que o Gabriel Peck poderia voltar, eu conversei com o empresário dele e o que o empresário me falou é que para sair do Los Angeles Galaxy, a ideia era ir para o futebol europeu. Os times da Major League ainda não estrearam nesse ano. No ano passado ele fez 40 jogos, 11 gols e 4 assistências. Números razoáveis, mas piores do que no ano anterior, quando ele fez 41 jogos, 21 gols e 19 assistências. Na primeira temporada, 41 jogos e 40 participações em gol. Na segunda, 40 jogos e 15 participações em gol. Quem arrebenta lá no futebol dos Estados Unidos e de forma incrível não volta para o Brasil, os clubes nem discutem, é o Evander, 27 anos de idade. O cara teve na temporada passada 43 jogos, 22 gols e 17 assistências. O cara teve 43 jogos e 39 participações em gol. No ano anterior, 32 jogos, 15 gols e 19 assistências. Foram 32 jogos e 34 participações em gol. Negócio absurdo, cara. Enfim. A gente comentava sobre as últimas semanas puxadas, né, que o elenco teve com o jogo no meio de semana e também no final de semana. Amanhã o pontapé será dado para preparação, né, para o jogo contra a equipe do Pouso Alegre no sábado. Jogo, lembrando, às 6h30. E ainda comentando sobre o jogo diante da URT em Patos, vamos trazer o técnico Tite aqui na Itatiaia, porque o planejamento teve que ser mudado por conta dos resultados que não estavam acontecendo e o Tite fala sobre isso aqui na turma do Bate-Bola. A partir do momento que nós fizemos o planejamento e não teve esses resultados, eu acho que foi uma pergunta que vocês colocaste para mim, quando não teve o resultado, o planejamento não vem, ele fica duro, tem que correr atrás do resultado. Nos últimos 3 jogos, nós jogamos 3 decisões, e nós sabíamos disso. Que para passar, e aí, independentemente de qualquer situação, uma vitória era importante hoje, com todas as dificuldades que a gente colocou. Teve essa consistência, essa maturidade aqui para consolidar essa classificação.
Agora o Tite comenta aqui na Itatiaia, Cirilo e amigos, a respeito do esquema tático que foi utilizado no jogo contra o RT. Até um pedido do nosso Fabrício, que tá aqui, para ter mais um volante, né, no meu campo. Os caras estão escutando nós aí, velho. Se você pudesse, até ligaria pro Tite, essa foi a sua palavra aqui na Itatiaia, e o Tite coloca em campo e deu certo. Ele fala sobre a entrada do Gerson, a mudança no meu campo, a função do Gerson, na verdade, que foi alterada. Vamos ouvi-lo. Traz 2 meio-campistas mais posicionais e desse Gerson um pouquinho mais na frente. E às vezes do lado direito a gente tentou e procurando esse ponto de equilíbrio. Nós estamos procurando o equilíbrio da equipe. Antes trabalhamos com o Gerson do lado direito, depois do lado esquerdo, com 2 médios. E ele deu esse volume de criação. Porque no meu tempo ele foi... Nós tivemos 5, 6 oportunidades livres claras. Fruto dessa criatividade nesse setor do Pereira e do Gerson, mas ainda um processo de adaptação. Tite, conosco aqui na turma do bate-bola contra a URT, a equipe foi mudada, né? Tendo Lucas Silva, Matheus Henrique também, o próprio Gerson, pode ser uma alternativa aí para a sequência e esse equilíbrio citado pelo treinador. E quem sabe ganhando, né, uma outra peça, uma outra opção, que seria o Bruno Rodrigues, né? Atleta que está chegando em BH hoje, tem seus 28 anos, está de volta ao Cruzeiro, onde teve o seu maior destaque. O Cruzeiro tem até sexta-feira para inscrever o atleta, né, no BID, para ele ficar à disposição não só para semifinais, mas também para a decisão do estadual. Cirilo. Nós temos, inclusive, deixa eu colocar no YouTube, discussão que a gente propôs mais cedo no Goleada, agora com um cadinho mais de tempo aqui também na turma do bate-bola, desse setor de meio campo do Cruzeiro, ô Fabrício, que você já tinha destacado, assim, no título da arte ali tá escrito, ó, eu descrevo pra turma que tá no radinho, vaga em aberto no Cruzeiro em 2026. Alguém aqui tem dúvida que Matheus Pereira, Gerson e Lucas Romero são titulares do meio campo do Cruzeiro e pronto? Não. Né? É isso, não é? É. Então tá sobrando uma, né? Teoricamente. Porque, ofensivamente, o Caio Jorge tá confirmado e tem ali uma disputa de Arroio, /Wanderson. Vamos ver como é que o Bruno Rodrigues vai se encaixar nessa história aí. Mas, nesse setor de meio campo, em princípio, nesse momento, tem uma disputa. Com o Lucas Silva, com o Christian e com o Matheus Henrique. Lucas Silva fez 6 jogos, 4 como titular. Christian fez 9 jogos, 6 como titular. O Matheus Henrique fez 7 jogos, 2 como titular. O primeiro e o último, né? A estreia e agora o jogo desse fim de semana que ele acabou sendo expulso, tá fora da semifinal. O que é ideal para esse meio campo? Pensando em peça e pensando em estilo de jogo e em esquema, Fabrício? Eu acho que tem que avaliar de jogo para jogo, sabe, Cirilo? Porque a gente pode ter o Lucas Silva em determinados jogos, né, que vai ficar mais com a bola, propor mais o jogo, ter menos jogo de transição. De repente dá pra encaixar melhor ali. Se não, tem as outras opções também. O Christian foi pouco testado ali. Eu acho que é um garoto que tem muito potencial pra jogar ali. É um jogador de mais pegada, sai pro contra-ataque. Mateuzinho, mas assim, tudo enfim tem que ser testado. Tem que ver como o time vai se comportar, né? Tem que ver como que vai rolar o entrosamento deles ali. Um complementando o outro, um ataca, o outro fecha. Enfim, são testes que vão ter que ser feitos. Pra você, Simões, o ideal pra esse meio campo do Cruzeiro? Ô Cirilo, como eu disse no Goleada, em determinados momentos eu escalaria Lucas Romero, Matheus Henrique ou Lucas Silva, Christian, Gerson, Matheus Pereira e Caio Jorge. Sabe por quê? São jogadores de muita qualidade. O jogo flui. Nenhum jogador de lado do Cruzeiro tem a qualidade do Gerson, do Matheus Henrique, do Matheus Pereira. Não tem. E não é um time defensivo. O Caio Jorge é um cara veloz. O Matheus Pereira sabe dar velocidade ao jogo. Se você tem laterais que conseguem subir, como o caso do Kaique e o William, acho que aí o Fagner talvez nesse tipo de jogo, pode ser até o Cauã Moraes. Claro que não é pra todo jogo. Você tá jogando em casa, precisando ganhar, não é a formação. Mas, por exemplo, você vai encarar um Flamengo no Maracanã, você monta um meio de campo de Romero, Matheus Henrique, Gerson, Christian, Matheus Pereira com Caio Jorge, eu acho que dá jogo sim. Mas, de toda forma, eu acho que o preferido do Tite é o Matheus Henrique. Inclusive, ele já levou pra seleção. Só que o Matheus Henrique não conseguiu ainda jogar em 2026 o nível que a gente sabe que ele tem, que ele já apresentou no próprio Cruzeiro. O Lucas Silva ficou meio de lado em um determinado momento, voltou nesse jogo contra o RT. O Tite já chegou a fazer até a opção pelo Japa e não pelo Lucas Silva em determinado momento. E isso aconteceu no clássico contra o América, né? Num passado muito recente. De toda forma, eu vejo que assim, o meio de campo, o único problema que o Cruzeiro pode ter é numa ausência do Romero. O Cruzeiro ainda não tem um primeiro volante. Tirando isso, sobram opções para o Tite poder armar esse meio de campo do Cruzeiro. E eu acho que ele pode dançar conforme a música. Tem jogos que exigem um time mais ofensivo, tem jogos que vão exigir um time com um poder de marcação maior, mas de toda forma, tem muito jogador bom de bola no meio de campo do Cruzeiro. Essa disputa no meio campo do Cruzeiro, como é que você enxerga, hein, Marques? O Simões destacou bem, assim como o Fabrício, né? Eu acho que na sua melhor forma, o Matheus Henrique, ele é titular dessa equipe. Com a sua dinâmica, enfim. Eu acho até que, numa ausência daqui a pouco do Romero, o encaixe seria com o Lucas Silva. Eu acho que esses dois atletas daqui a pouco vão brigar pela mesma posição, porque, as opções para as outras são diversas, entendeu?
tem Gerson, tem Matheus Pereira um pouco mais à frente, tem o próprio Christian, né? Que a gente não pode deixar de falar do Christian também, que cumpre uma função tática especial nesse time, né? Ele corre o corredor, fecha por dentro, um cara super tático que o Tite gosta muito. Então daqui a pouco não vai ser surpresa também o Christian ser titular desta equipe, né? Mas o Mateuzinho, na sua plenitude da forma, eu acho que ele vai ter um encaixe especial nesse time do Tite. O Tite que gosta de um jogo mais apoiado, gosta de ter a bola, e para esse tipo de partida, de jogo, o Mateuzinho, na minha opinião, seria o que mais se encaixa nesse perfil. E o Bruno Rodrigues, hein, Fabrício? Primeiro, você contrataria? Segundo, com que status chega ao Cruzeiro nesse momento? Eu não sei como é que foi feita essa transação, porque assim, eu não sei, o Cruzeiro só tá pagando salário? O Cruzeiro paga salário e ao final do empréstimo, que é dezembro, pode exercer o poder de compra, que tá na casa dos 5 milhões de dólares. Lembrando, o Palmeiras pagou, né, quando o Bruno saiu do Cruzeiro, 25. Praticamente o mesmo valor. É bom, né? Vai ter esse tempo 25 pra fazer. reais, né? É. Hoje não valeria a pena pagar esse valor, mas o Bruno Henrique, Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues tá voltando, né? E assim, fez uma boa passagem aqui, viu, Cirilo? 2022, só que era Série B. Série B, e depois de 2023 também foi assim, mas sabe, um dos destaques do time. Quando se achava, porque ele é fã do Cristiano Ronaldo, né, do CR7, a gente brincava que era o BR11, sei lá. Comemoração, né? BR7, sei lá, e aí... Tem hora que ele se achava que o Cristiano Ronaldo dava problema. Mas quando ele era Bruno Rodrigues, humildezinho, trabalhando, correndo, operário, ele ajudava. Agora tá muito tempo sem jogar, né, Cirilo? Então, fica aquela dúvida, né? Se bem que não é qualquer jogador que joga lá em São Paulo. O Marcos tá aqui, eu joguei lá, o Marcos jogou. Pressão é diferente, posturas dos times é muito diferente, intensidade é outra. Mas a gente tem vários exemplos aí de jogadores que voltam pro Cruzeiro. Por exemplo, o Lucas Silva é um, né? Não foi muito bem nos outros times que passou por aqui no Brasil, mas voltou pro Cruzeiro e se sente bem, se sente confortável e joga muito aqui. Então, essa é a esperança aí do Bruno Rodrigues. Agora eu não vejo ele chegando para resolver os problemas todos, né? Assim, uma grande contratação. Eu acho vai ser bom pro elenco, mas não é o... De repente, eu acharia até um Luiz Araújo. O Luiz Araújo acertou com alguém, velho. Ainda não. Tava no mercado aí. Eu não queria atravessar ninguém, mas, pô. Luiz Araújo, sim. Aí era um jogador que chegava e pá. Ô, Fabrício, mas esse é um ponto importante que você trouxe. Se sentir confortável, cara, num lugar que você se sente bem pra jogar. A diferença. Faz toda a diferença, né? Muitas vezes acontece isso mesmo. Lucas Silva, você trouxe um exemplo. Comigo aconteceu, cara. Como eu me sentia à vontade aqui jogando com a camiseta do Atlético, entendeu? Me sentia em casa, velho, né? Aí não interessava treinador, nada. Cara, às vezes é o que o Bruno tá precisando nessa hora pra retomar sua carreira. Carreira que, depois que foi ao Palmeiras, só lesionou, cara. Quase 600 dias fora. Talvez esse atleta precisa voltar pra esse ambiente que ele é querido, as pessoas gostam dele. Os mineiros são mais simples também, né? Eu acho que essa simplicidade me cativava, sei lá. Às vezes é isso que o cara tá precisando nessa hora pra novamente desabrochar na carreira também, né? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Não esqueça de dar like, se inscrever no canal, ative o sino das notificações e até o próximo vídeo. Fui!